Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência do nosso amigo Sidney Coechon. Na transmissão do programa está com a responsabilidade e com a super competência do nosso amigo Cláudio Leão. Apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 15 graus. Disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diante desta frase, o nosso tema hoje será aflições. E nós convidamos você, amigo e amigo ouvinte, você que nos assiste pela página do Facebook do Terceiro Milênio, para nos assistir, basta só acessar a nossa página que você estará assistindo esta entrevista ao vivo e a cores. Também a gente faz o convite, você, amigo ouvinte, para que você deixe a sua like, para que você também deixe a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem, que a sua like é importante, porque nos dá aquela força, aquele entusiasmo, a coragem, né, de a gente continuar com a nossa missão. Então deixa sua like, deixa sua mensagem, porque a sua mensagem é muito importante. E o programa também está sendo transmitido vivo, o programa está sendo transmitido para o Brasil, para o Rio Grande, para o mundo, pelo site www.radiotupansi.com.br. Então, o nosso tema hoje é sobre aflições. E para abordar este importante, esse esclarecedor tema, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, nosso irmão, o presidente do Centro Espírita Djalma de Matos, Paulo Ferreira. Querido Paulo, que alegria, que satisfação mais uma vez contar com a tua valiosa colaboração aqui junto conosco no programa Terceiro Milênio, aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Boa tarde ao amigo Edenir Borges Madeira, né? Diretor da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, ao nosso querido amigo Cláudio Leão, ao Sidney Coechon, aos administradores em geral da Rádio Tupãssi AM 1250 kHz de Pelotas, a todos os envolvidos na administração, na gerenciação da Liga Espírita Pelotense, as almas amores, como sempre dizemos, né, que elaboram para fins de poder preservar o espiritismo e sua divulgação no meio social, a todos os veículos de comunicação envolvidos na sua retransmissão, no seu direcionamento, que possamos adentrar aos lares, às audições, às sensibilidades, com muita harmonia, com muita clareza daquilo que vai nos ser proposto desenvolver. Boa tarde a todos. Antes de iniciar nossa entrevista, Paulo, gostaríamos assim, de transmitir um grande abraço aos nossos irmãos, companheiros, queridos amigos do Centro Espírita Djalma de Matos, ao qual a gente frequenta e somos trabalhadores dessa casa, né? Eu e o amigo também, o amigo que é presidente dessa casa. Então, transmitir a todos os amigos, os companheiros, os irmãos, frequentadores, estudantes do Centro Espírita Djalma de Matos, os nossos fraternos abraços, e estamos assim, com muitas saudades, para que quando tudo estiver já em melhores condições, que a gente possa estar novamente reunidos, dando continuidade nas atividades presenciais, porque o trabalho espiritual continua. Então vai nosso grande abraço a todos lá. E isso aí, o nosso eletrônico também continua, né? Em desenvolvimento. Uhum. Então vai nosso grande abraço. Vai nosso boa tarde, sim, sem dúvida. Nosso carinho também aos nossos irmãos e irmãs, né? Aos que nos estão assistindo, contribuindo com este momento. A nossa gratidão imensa pelo embalo para chegarmos até aqui, né? O apoio, a acolhida que sempre tivemos e a certeza de que estamos numa vibração intensa para que a reharmonização social possa retomar os seus devidos destinos e a gente retomar os nossos caminhos de labor espírita presenciais. Então, Paulo,
Disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Baseado nessa frase, o nosso tema hoje então é sobre aflições. Mas Paulo, para nós entendermos, o que é aflição no Espiritismo? As aflições que o momento tanto nos visita, né? Nós vamos beber no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Quando Allan Kardec desenvolve um trabalho sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, nós recebemos aqui na questão 255 como sendo angústias morais. Por aqui a gente parte para trazer a clareza do que se possa interpretar como sendo aflições. E para enriquecer um pouquinho mais, a gente foi buscar uma obra complementar, uma obra de estudo, do nosso querido irmão Isaías Claro, que tem por título Vencendo Aflições. É o resultado do desequilíbrio nas execuções das tarefas, efeito natural do comportamento desordenado. E essa orientação é do espírito Joana de Ângeles, porque eles retiraram de uma de suas obras esse ensinamento para inserir na introdução desse livreto. Então, a mesma própria doutrina espírita em si já nos fala, né, acerca da questão, por exemplo, porque esse livro trabalha da vida espírita, o Livro dos Espíritos. E quando falamos nas questões das percepções, nós podemos saber muitas vezes, por exemplo, o pressentimento, a premonição. São sensações, são percepções externas à habitual pelos olhos e que tendem a gerar aflições, tendem a gerar algumas alterações emocionais e nervosas em nosso ser, né? Quando a gente é visitado por esses valores. No que tange a questão sensações, convém lembrar que Allan Kardec nos deixa claro que, num grau qualquer, todo aquele ser que sente a sensação da presença dos espíritos, ele apresenta-nos como sendo médium. Mas nós podemos tirar a palavra médium, nós podemos tirar a palavra sensação da presença de espíritos e podemos usar só o termo sensação de algo, para termos uma noção de que o Livro dos Espíritos em si já vinha nos respondendo em 1857 o que são as aflições. E Joana de Ângeles nada mais vem nos fazer do que senão nos fazer perceber o nosso comportamento perante as aflições, que muitas vezes, quando a gente não trabalha para educar-se, acaba entrando em desordenação, em desarmonização, em desequilíbrio. Por isso a questão da aflição, muitas vezes, só na palavra a gente já começa a se sentir aflito, né? Mas, na verdade, são efeitos de sensações, de percepções. Claro. E tu fosse muito feliz, né, Paulo, quando quem de nós, né, aqueles que estão estudando, aqueles que já estudaram, quando vão prestar uma prova, um concurso público, ao qual se preparou bem para aquela prova, a gente não fica em aflição? Ah, sem dúvida. Né? A mãe, a futura mãe que está gerando o filho, ela não fica com aquela aflição para que tudo ocorra da melhor forma possível? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente também não fica com uma certa aflição para que a viagem também saia da melhor forma possível, também tudo dentro da normalidade. Correto. Então, isso é uma questão, como realmente tu colocou, uma questão de emoções nossas, né? Sim, sem dúvida. Que necessitam ser bem gerenciadas, né? Paulo, qual a causa das nossas aflições? Quais são a causa das nossas aflições, Paulo? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, inclusive tem por título uma das bem-aventuranças do Cristo, né? Bem-aventurados os aflitos. No item 4 apresenta-nos as causas atuais, no item 6 as causas anteriores. Então a resposta é de duas causas provém as nossas aflições. Nas causas atuais, eles fazem um elencamento de valores, onde nós vamos encontrar uma média de 10, que são geradores das nossas aflições, né? Que levam-nos a situações complicadas se a gente não trabalhar. E as causas anteriores são atribuídas a existências anteriores, encarnações outras das quais a gente esteve revestidos, e que de lá labores a gente não conseguiu concluir, alguns, outros foi talvez mal feito, outros não foi feito.
e agora a proposta é refazer. Então eles expocam na nossa existência atual para que a gente lembre da existência dos mesmos e comece a trabalhar. Então as causas são atuais e anteriores. Certo, Paulo. E de que natureza são essas causas que dão origem às aflições do homem? De que natureza são essas causas, Paulo? Então, que dão essa origem das nossas aflições? Nós podemos até colocar num tríplice sentido essa natureza. Levando em consideração as causas atuais, que são dessa existência, levando em consideração as causas anteriores, que são de existências anteriores, nós poderíamos dizer que as suas naturezas são missionárias, provacionais e expiatórias. Poderia repetir novamente, Paulo? São missionárias, provacionais e expiatórias. Por exemplo, nos explique então. Aquela situação de Cristo quando vai ser conduzido para a cruz. Aflição de Maria. Missionária. Não é fácil, né, Paulo? A missionária do amor, a perceber agora seu filho indo para os dias finais de sua existência e não ter nada o que fazer. Por que percebemos como missionária? Qual foi a sua atitude? Se desesperou, entrou em estado de pânico, interrompeu seus dias para que o filho não fosse ela? Casos assim encontramos, por exemplo, no livro Céu e Inferno, né? Um pai que, percebendo seu filho que seria conduzido para o regime militar, o exército, e em período de guerra, e provavelmente seu filho seria, na concepção do pobre ser, né? Na sua capacidade de compreender, percebeu que de repente o filho pudesse ter os seus dias extinto lá, ele decidiu-se por interromper os seus, porque assim impediria que o filho fosse para o regime. Não é missionário. É diferente, é expiatório. A provacional, propriamente dito, todos nós estamos enquadrados nesta encarnação. Porque estamos trabalhando com situações variadas, afligente, das mais intensas, e que estão exigindo de nós o máximo de dedicação, de empenho, de esforço, para nos mantermos e, principalmente, preservarmos-nos no campo das boas ações, dos nobres compromissos com a ação do bem. Então apresentamos o tríplice sentido da natureza das nossas aflições, né? Então a maioria de nós aqui na Terra está então nas provacionais. Relacionado com existências passadas. É a grande maioria aqui na Terra. Exato. Uma outra cota com situações expiatórias. Sim. As situações expiatórias habitualmente se aplicam a personalidades que tiveram uma conduta, que interferiram em demasia na evolução, no progresso, né? Interferiram demasiadamente nas ideias, na evolução das ideias. Personalidades que muitas vezes interromperam seus dias ou interromperam os dias dos seus semelhantes, causaram distúrbios na nossa sociedade. Condições de expiação. Provacionais são complementos de trabalhos anteriores ou então compromissos novos que assumiram para agora. São trabalhos mais leves, no sentido de expiação. Certo. Mas ainda não estão no nível das missões, considerada a missão superior, como seria as mencionadas de Maria, né? Certo, Paulo. Paulo, como saber se a causa de nossos sofrimentos está nesta vida ou em vidas passadas? Como a gente pode saber? Bem, isso que eu estou passando, já que é provacional ou expiatório, é dessa vida. Mas eu acho que eu estou passando, não estou merecendo, é uma coisa de vida passada. Será se eu fiz? Né? Mas como eu posso assim discernir? Isso é dessa vida, isso aqui não é dessa vida, é de vidas passadas. Buscar e achareis. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem vários itens no desenvolvimento do capítulo 5, em que a recomendação é uma de formas, propriamente dito, o sentido é um, as formas são multiplicadas. Por exemplo, melhorando-se moralmente, o item 4. Transformando-se moralmente, o item 13. E assim por diante. Ou seja, a proposta da doutrina espírita: conhece-te a ti mesmo.
Para você ter melhor clareza e melhor noção das suas percepções, das suas sensações, dos seus sofrimentos e, óbvio, das suas aflições, conhecer-se a si próprio. Quanto melhor nós fizermos por auto nos conhecermos, melhor nós vamos conseguir identificar certos acontecimentos em nós. E isso só não vai se suceder quando? Quando não é necessário. Por talvez ainda não ser útil para agora, é para mais tarde, ou por não ter validade para o momento. E assim é que a recomendação sempre será para que a gente busque o nosso interior. Certo, Paulo. Então, se nessa existência a gente não está sendo assim previdente nas nossas ações, né, as aflições que a gente vai ter vai ser dessa existência. Sim, por exemplo, não me cuidei na alimentação, abusei no sal, na gordura, né, ou seja, não cuidei da minha saúde, né? Às vezes a gente quer culpar alguma coisa, a gente quer encontrar culpados, né? Não passei por isso, não, eu me cuidei. Não, só deve ser coisa de vidas passadas. Mas se a gente, nessa existência, a gente não cuidar da saúde, as causas estão nessa, a gente vai ter consequências. O que diz o Evangelho? O homem, pois em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. É verdade. Por isso aquela relação do item 4 das causas atuais, o nome já diz tudo, né? Uhum. Causas atuais. E ali está a falta de ordem, por exemplo. A falta de ordem que a gente, porventura, possa desenvolver nesta existência, não tem como você atribuir para uma encarnação passada. Não, que eu sou assim por causa da encarnação passada. Não tem como. Sim, a gente quer depois justificar. Isso é coisa de vidas passadas. Nós podemos ver um detalhe, tocasse num assunto interessante, porque toda a recomendação hoje dos órgãos de sanidade, né, ou sanitários, sejam nos ramos alopáticos ou naturais, terapêuticos, psíquicos, são todos para que você tenha uma organização para conservar a tua saúde em dia. Ou pelo mínimo com menores indícios de aflição. Mas, no entanto, muitas vezes não se obedece a nada disso. E, em consequência disso, aumentamos o sofrimento, aumentamos os nossos trabalhos. E óbvio que a gente vai sempre querer encontrar alguém para empurrar a responsabilidade. Claro. Tem sofrimento, né, Paulo, que a gente, é como disse, a gente tem que olhar para si próprio, né? Olhando para si próprio, né? Fazendo uma autoanálise, que a gente realmente vai ver que foi uma falta de equilíbrio nosso. A gente foi imprevidente. Mas há situações que às vezes quando aparece uma doença, mas a gente se cuidou, mas ela surgiu. Causas anteriores. E são as causas anteriores. Mas também, né, Paulo, tudo que a gente faz aqui na Terra... Aí é onde entra a expiação em muitos casos. Uma coisa importante, talvez a gente fale mais adiante, tudo que nos aconteça aqui na Terra, nos aconteça conosco também, não é castigo divino. Se quisermos empurrar a culpa para Deus, pode, né? Mas não que seja. Deus não pune, Deus não castiga. Todo efeito tem uma causa. E uma vez que a gente vai avaliar os potenciais de Deus, a causa não pode ser injusta. Porque Deus não tem característica que se identifique com injustiça. Deus oportuniza. E a própria expressão do Mestre, a cada um será dado segundo as suas obras. Aquilo que o homem semear, isso mesmo é que o homem ceifará. Então, conforme for aquilo que plantarmos, a semente que colocarmos na terra, independente de ser na nossa ou na terra alheia, quem vai fazer a colheita somos nós. Por isso, Deus apenas oportuniza. Por isso a gente pensa que Deus castiga, pune, condena. Não, Deus simplesmente ama. Não. Ou seja, o que a gente plantar, a gente vai colher. Né? Se a gente plantar alface, vai colher alface. Se plantar morango, vai colher morango. Mas se a gente não plantar, não adianta também tu querer colher certas coisas se tu não semeou. Ou seja, mas também vamos colher os espinhos que a gente ouve em algum momento que a gente também semeou. Vamos colher os espinhos. A própria parábola do semeador em si mesmo já traduz isso, né? Agora, nem sempre também esses espinhos, essa colheita é imediata. Não é. Deus porque não aí, é imediatista. Aí que a gente se pergunta, né? Aí passou lá 5, 6, 7, 8 anos, a gente fez um equívoco nessa existência lá atrás, mas aquilo ficou no esquecimento da gente, porque
Tem um ditado popular, quem dá o tapa esquece, quem recebe não esquece, né? Aí chega um determinado tempo e a gente vai espiar, reparar, né? Aquele equívoco que a gente cometeu aí, que a gente diz, mas aonde foi que eu errei? É até importante essa colocação pelo fato de que muitas vezes a interpretação é exatamente essa, né? Quando dizemos que a gente vai ter que colher em próxima encarnação, que seja a encarnação seguinte. Ou que se estamos espiando ou reparando que é da encarnação anterior, não. Diretamente não. O que nós estamos trabalhando hoje, a gente não tem nem ideia de que encarnação foi. É verdade. Por quê? Porque Deus não tem pressa. Espera a gente trabalhar para conquistar um certo nível de maturidade, para então a partir daí começar a disponibilizar-nos o que é possível para a gente trabalhar. Sempre com a inteligência e a sabedoria suprema que nós vamos progredir. O objetivo da encarnação, né? Uma vez até perguntaram para o Espírito Emmanuel, né? Mas por que Deus não age com firmeza, com rigor para a transformação desses irmãozinhos que são equivocados aqui na Terra? O Espírito Emmanuel diz, Deus não usa da violência para transformar os homens, Ele usa do tempo. Correto. Do tempo. Se não for nessa existência, será nas outras. O tempo. Então, Paulo, antes de fazer a próxima pergunta, são 17 horas e 23 minutos, temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 15 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, e também assistindo o programa Terceiro Milênio Visão Espírita para uma Nova Era, assistindo também pelo Facebook do Terceiro Milênio. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, o nosso convidado, o nosso amigo Paulo Ferreira, que vem abordar esse tema maravilhoso, um tema que nos faz a gente refletir, que é sobre aflições. E a gente mais uma vez reforça que o programa está sendo transmitido pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Só acessar a nossa página, você estará assistindo esse programa ao vivo e a cores, e desde já a gente convida você a deixar suas mensagens, a deixar sua like, lembrando sempre que a mensagem sempre nos traz aquela energia, nos dá aquela força para a gente continuar com a missão confiada a nós, e desde já a gente agradece também as mensagens que estão chegando aqui no Facebook do Terceiro Milênio. Nosso muito obrigado pelo carinho e a atenção de todos vocês, as likes que estão deixando. E a gente agradece também a todos os nossos ouvintes da Rádio Tupãssi, do programa Terceiro Milênio, pelo carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, que está nos prestigiando, ouvindo esse programa. De nós aqui vai um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Paulo, como devemos encarar nossas dores e sofrimentos? Porque aqui na Terra, não existe criatura aqui na Terra que não sofra. Uns mais, outros menos, né? Uns, até que a dor não é tão grande, mas ele faz assim, a dor sempre é grande, a dor sempre é maior, né? Então, como nós devemos encarar as nossas dores, os nossos sofrimentos? Como a gente deve enfrentar, Paulo? Nós vamos apresentar 3 situações, ou pelo mínimo vamos procurar apresentar 3 situações para reflexão e amadurecimento, até para ver a gente pode se ajustar dentro de uma ou outra. Começamos, por exemplo, com o Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. O texto antecede ao que vamos apresentar, mas aqui a gente pegou só uma particularidade. Pelo contrário, diz ele, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos do Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Nós estamos falando e a pré-intenção é de falar em nome do Cristo, né? Ou de falar como um candidato a representante do Cristo. Mas sempre que abrirmos a boca para falarmos em Jesus, a gente tem que lembrar das suas dores e sofrimentos, né? Nós não teremos físico e estrutura psíquica para suportar o que ele suportou. Mas quando chegar a nossa vez, como deve ser o nosso comportamento? Com alegria. Essa é a recomendação do nosso amigo, né? Por quê? Porque nós estamos coparticipantes. Então a gente lembrou de trazer também uma particularidade do aniversariante do mês. Não podemos esquecer dele. O livro Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Seus 156 aninhos, né? 1º de agosto de 1865. Lá na parte terceira, depois de Allan Kardec estudar na primeira, o céu, o inferno, purgatório, nada e assim por diante, inúmeras outras questões, a justiça do ponto de vista do homem e a justiça do ponto de vista divino, os demônios, os anjos.
Ele apresenta na parte segunda os exemplos, onde nós vamos encontrar inúmeros relatos de espíritos desencarnados acerca das suas situações no mundo espiritual. E ele elencou ali os títulos, né, os espíritos em condições medianas, felizes, os sofredores, os revoltados e assim por diante. Aqui ele apresenta-nos o Marcel, o menino do número 4. Esse menino, diz o texto, entre 8 e 10 anos, ele reencarnou na Terra numa situação delicadíssima, corpinho atrofiado, seus pezinhos faziam contorno no pescoço, doente, uma doença para a medicina temporariamente incurável. E ele sentia dores atrozes, ao ponto de um médico amigo seu assumir a responsabilidade, uma vez que os seus familiares muito pouco se faziam presente no hospital, um hospital de província, é o nome do local, onde o menino se encontrava. E o médico procurava fazer a sua parte, no mínimo, para que ele tivesse diminuído a sua dor. Então, num determinado estágio, num determinado dia, ele pede para o médico lhe oferecer aquelas pílulas novamente, pois ele estava sentindo muita dor. E o médico disse para ele: pois é, mas eu há pouco ministrei-te o medicamento, não posso repetir. E ele disse para o médico: doutor, quando o senhor me dá o medicamento, a minha dor diminui e eu posso dormir. Dormindo, eu não incomodo os outros que estão aqui. Como é que deve ser o nosso comportamento, né? Como é que devemos encarar as nossas dores e sofrimentos? Aqui o receituário é de resignação. Aqui temos vendo um serzinho que, embora a faixa etária, embora o corpinho, embora as problemáticas, ele está sabendo ser brando, está sendo muito pacífico e está sendo muito desenvolvedor do amor, porque ele está suportando o seu sofrimento, pensando em não fazer com que os outros sofram por causa do seu sofrimento. Isso é algo assim de fundamental importância, né? Para a gente aprender também a se comportar nós com as nossas aflições e dores, com os nossos sofrimentos e necessidades. E aí, depois, mais adiante, segue o trabalho, porque Allan Kardec vai formular algumas outras perguntas, querendo saber se era uma questão de expiação, de provação, mas aqui a gente para. Só para trazer essa partícula, para a gente ter uma noção. Um pequenino, num estágio em que a gente diga, meu Deus, que horror, né? Como é que consegue nascer uma criança desse jeito? Muitas vezes, não. Essas observações já demonstram em nós que nós não estamos resignados. Claro. Já demonstram que nós estamos querendo julgar a sabedoria divina. Não é isso. O outro caso, nós vamos fazer uma viagem pela parte 1, no inciso 3, que tem por título Reencontro. Aqui trata-se de uma obra que foi lançada em 2017, a sua primeira edição, que teve o apoio e foi por intermédio da Livraria Editoras Francisca Spinelli e da Fergs, né? Essa obra é da nossa estrelinha, a Lizardo Lisboa Mesquita, né? E o Espírito Fernando, que veio nos trazer as orientações. Nesse processo de reencontro, ali nós tomamos a particularidade relacionada também com um hospital, segundo andar de um hospital, onde se encontrava internado um rapaz com 25 anos de idade. E ele, desde a sua adolescência, tinha sido um rapaz de muito destaque na sociedade. Ele tinha tido a prática esportiva, ela praticante de voleibol, já tinha tido muitas conquistas, provavelmente muitas medalhas, diríamos nós, né? Muitos títulos. Era muito considerado pelos seus amigos. Mas acontece que uma doença visitou-lhe o organismo físico. E agora, sem condições, internado, ele começou a ter um descomportamento, diríamos. E resignado, ele se torna um tanto quanto rebelde, arredio, avesso. E quem foi o seu, diríamos, mentor espiritual? Ou nós dizemos a sua alma amor, o seu avô? Aurélio era o nome do seu avô, Danilo era o nome do menino, do rapaz. O avô tentando conversar consigo, orientá-lo, procurar retirar-lhe dessa atmosfera de vibração densa, muito ameaçadora para a sua existência, uma vez que o rapaz já tinha tentado 2 vezes interromper a existência do corpo físico,
que nós aqui vulgarmente chamamos de suicídio, né? Na segunda vez, inclusive, foi o próprio avô que, no seu silêncio, se mostrou na presença do rapaz porque ele tinha intenção de se jogar pela janela do apartamento. Não foi, não conseguiu, porque o avô impediu. E ao invés de ele externar a gratidão para com o avô, ao contrário, ele se rebelou contra o avô, dizendo para o avô que o avô deveria de ter permitido que ele praticasse seu ato. Porque ele tivesse praticado aquele ato, ele teria conseguido dar fim ao sofrimento. Não precisaria estar ali num leito hospitalar, padecendo o que ele estava padecendo, afinal de contas, ele iria morrer igual. Então por que ele não teria o direito de interromper a sua vida? Ao que o seu avô lhe orientou. Meu filho, é sempre importante que nós aprendamos a valorizar a vida, sofrer resignadamente. Aprendermos a ter a dignidade do sofrimento. E quero lhe dizer mais. Estou sempre orando por você. Embora não consiga ter tanta permanência quanto eu gostaria junto de você, mas estou sempre orando em teu favor. E meus amigos estão fazendo a mesma coisa. Olha a resposta dele. Não preciso das suas orações. Porque com as vossas orações vocês pensam que pode ajudar um pobre coitado que está aqui sem forças, sem condições de sair daqui. Quando na verdade a intenção dele era de estar, porque se realizava um grande torneio naquele período, ele gostaria de estar lá. Era mais um elemento que estava ajudando a se torná-lo rebelde. O avô, compreendendo a situação dele, entendendo que as suas emoções e os seus sentimentos deveriam de ser externados, permitiu que ele assim agisse. E mais adiante vai terminar percebendo que ele não teria condições de demovê-lo dessas ideias. Então simplesmente abraçou-lhe fraternalmente, infundindo-lhe a vibração de um abraço, porque entendeu que com um abraço talvez pudesse produzir o efeito que as palavras não conseguiram. O que é que a gente deduz disso? É apenas um resumo dos resumos que a gente trouxe para o trabalho, né? É que aqui nós não estamos percebendo a resignação. Aqui o amigo está transformando provavelmente a sua provação em expiação. Pode estar comprometendo-se para existências por vindouras, né? Claro que depois segue o trabalho, a gente não vai... Tu nos colocou assim, Paulo, e chamou muita atenção essa questão da resignação, duas histórias bem diferentes. A primeira do menino resignado, mas não passivo, tanto é que ele busca a medicação, o remédio para acalmar sua dor, e em consequência disso ele não quer incomodar os outros. Correto. De outra partida tem alguém revoltadíssimo com a sua situação, não aceita a sua situação. Exatamente. Inclusive quer até tirar sua própria vida. Totalmente revoltado. Por que essa mensagem vem para cá hoje? Claro que mais adiante a gente tem outra partícula, mas podemos pensar assim, né? Esse menino de 25 anos que está nessa situação, ele está emitindo para a atmosfera ondas vibracionais desfavoráveis. A si próprio, em primeira instância, a atmosfera do ambiente onde ele se encontra, que espíritos vão fazer uso disso e expandir para tentar envolver outros na mesma atmosfera. Mas olha que nós estamos num período pandêmico. Também precisamos aprender com a resignação. Embora muitas coisas não estamos gostando, não estamos chateados, não. O certo é valorizar o que o companheiro estava querendo fazer em favor do seu neto, orar. E também reunir seus amigos, convidar os amigos, né, para o trabalho desse labor tão benéfico, exatamente para contribuirmos com a nossa parcela para que essa atmosfera vá se limpando cada dia mais, vá diminuindo, que pelo mínimo nós não sejamos envolvidos nessa atmosfera ao ponto de daqui a pouco desenvolver alguma perturbação. Claro. Uma coisa importante que tu colocou nessa última história, Paulo, seja qual for a nossa dor, seja qual for o nosso sofrimento, nós não estamos sozinhos. Sim, exatamente. Nós não estamos abandonados. Nós muitas vezes colocamos uma barreira, um muro, para que a gente possa receber esse auxílio. Foi o caso desse rapaz de 25 anos. Né? O menino tinha a seu favor o médico, tinha porque os familiares não estavam. Uhum. O jovem tinha o avô. Tinha o avô. Mas ele repeliu o avô. Sim, exato. Interessante essa questão, né, da gente encarar os nossos sofrimentos, nossa dor com resignação.
Né? Resignação, mais uma vez, não é a gente ser passivo à situação. Não é a tradução de resignação, é passividade. Né? Não. É resignado, mas ao mesmo tempo buscar a medicação, buscar ajuda, aceitar ser ajudado também. É ser resignado diante da situação. Correto. E não se revoltar, né, Paulo? A gente sempre acha que a nossa dor também é maior que a dos outros. Se a gente for olhar para os lados, a gente vai ver que tem gente que sofre muito mais do que nós. Aliás, quando a gente vai visitar um doente, a gente tem aquela pretensão muitas vezes de levar o conforto. Às vezes é o doente que nos passa o conforto para nós. Nós tivemos uma experiência dessa muito grandiosa, né? Tivemos. Paulo, as aflições coletivas que determinados povos passam estão relacionados com compromissos de aprendizados coletivos? Sim. Essas aflições coletivas, né, que certos povos passam, Paulo, estão assim, relacionados assim, com compromissos coletivos? Porque basta perceber, né, que se estamos todos num ambiente, e esse ambiente pode ser um ambiente doméstico ou lar, pode ser num ambiente espírita, pode ser num ambiente social, pode ser num ambiente comunitário, pode ser num país coletivo. Por quê? Porque se nós aqui estamos, alguma necessidade há de aqui estarmos. A gente diz isso por quê? Porque no livro A Gênese, Estudando a Nova Era, tem uma situação ali que Allan Kardec aborda e que nos chamou muito a atenção quando fez referência à questão dos vendavais, das tempestades, dos fenômenos naturais que geram essas transformações planetárias. E aí a pergunta é, mas nesse meio não tem alguns que são inocentes? Por que tem que passar por essa experiência? Né? Inocente, o termo não seria bem o caso, mas tudo bem. A gente se pergunta, né? Sempre quer saber. Mas às vezes morrem pessoas missionárias que fazem trabalhos maravilhosos, acabam perecendo nessas calamidades. Crianças. Sim. Então, mas a gente fala, mas é um anjo. Mas acontece que se esses seres aí estão e não seria necessário esse tipo de provação, de expiação, a providência divina delegar-lhes-á reencarnações novas em melhores condições. Por isso, estavam no meio, então o aprendizado é coletivo. Certo. Não tem como, se não estar no meio, não ter o aprendizado, né? E isso é muito importante, porque é o que nós estamos experienciando agora, né? Um aprendizado coletivo. Que não tem como você dizer, não, eu não mereço passar por isso, mas se não merecesse, não estaria no meio. Algum bem daí resultará, desde que o teu comportamento seja favorável a esse beneficiamento, né? Perfeito. Paulo, e o que representa a justiça das aflições? Parece ser assim, a gente quando fala assim, justiça das aflições? Existe isso, sim, né? O que representa a justiça das aflições? Até uma certa feita, antes de responder objetivamente, assistindo José Raul Teixeira, até inclusive era um trabalho sobre a questão da justiça, né? Ele diz que há injustiças e há injustos, mas não, porém, injustiçados. É verdade, não existe. Mas então, por que nos reclamamos tanto de injustiças, né? Desculpa, Paulo, o Haroldo Dutra que fala isso, né? Perguntaram para ele se existe injustiça na Terra. Ah, tem. Claro que tem injustiça, a gente vê, né? Mas depois da vírgula, ele disse assim, né? Mas não existem injustiçados. Então, o que representa a justiça das aflições? Bom, em primeiro lugar, a gente nem percebe que a aflições seja alguma coisa justa. Principalmente aquelas aflições que derivam-se de existências anteriores, né? Elas eclodem agora, a gente tem a tendência natural de rejeitá-las. Claro. Porém, como é que nós vamos julgar a providência divina? Se elas nos foram trazidas para o presente, a certeza é de que há uma sabedoria perfeitíssima por detrás delas, que não errou o endereço em primeiro lugar. Então, ela vai nos favorecer a compreensão da certeza da vida futura, que outrora nós ouviéramos o Mestre ensinado acerca da vida eterna. O reino de Deus é a certeza da vida futura que faz com que a gente consiga compreender a justiça das aflições. Porque você passa...
Percebemos o menino, 8 a 10 anos, um corpinho atrofiado, repleto de dor. Não se tem noção se houve a cura, mas vamos na pressuposição de que o serzinho desencarna nesse estágio de ser mais enquanto as outras crianças reencarnam por efeitos de enfermidades graves, né? Não se vê justiça nenhuma nisso. Mas com a certeza da vida futura, sim. Por quê? Porque nós não estamos avaliando a situação por um corpo, nós estamos avaliando a situação pelo espírito. E talvez essa seja a verdade que nós mais necessitamos interiorizar. Porque quando se fala em transformação moral, quando se fala em melhoramento moral, quando se fala em autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, interiorização em ti mesmo para te libertar dos seus próprios males, não é o ser físico que nós estamos fazendo referência, é o ser espiritual que anima o corpo. E habitualmente, quando a gente fala, a gente tem a tendência de separar nós, espírito, do corpo. Muitas vezes a impressão que nós, corpo, estamos falando com o espírito. Não é isso. Somos nós, os espíritos, que utilizamos os órgãos do corpo para falar, para nos expressar e para realizar. Então a justiça divina se faz nesse sentido. O ser que aqui não conseguiu, por maior que tenha sido seus esforços, se libertar de um determinado mal, ou ainda que tenha feito bem, todo o bem possível, mas não conseguiu cumprir com o que gostaria em termos de bem. A próxima experiência. Por exemplo, a gente tem conhecimento na história do mundo, muitos missionários desencarnaram vítima de violência. Claro. Estamos falando no principal deles, Jesus. E isso é textual na Bíblia Sagrada, que ele foi assassinado. Sim. Ele não morreu na cruz para nos salvar. Ele foi assassinado por egoísmo. Salvar seria um suicídio. Sim, exato. Ele não foi suicida. Correto. Então, como vamos entender a certeza da vida futura nesse processo? Se não for assim, como é que nós vamos compreender a justiça divina? Aliás, onde estava Deus, que não protegeu o seu filho amado? Por que motivo Deus não impediu que ele fosse morto daquela maneira? E não conhecemos ninguém acima dele que tenha enunciado, vivido, exaltado Deus como ele. Eu e o Pai somos um. A todo momento ele repetia isso. E, no entanto, teve esse fim. Mas ele deixou a memória da vida futura de uma forma absolutamente clara, que inclusive os próprios apóstolos ficaram meio intrigados. E ora eu vou para o Pai, e não mais me vereis. Outra vez vos digo, irei para o Pai e ver-me-ás. Simão Pedro é o primeiro a perguntar. E o que vem a ser isso, vou para o Pai? Não entendia a vida futura. Numa outra passagem, que até enaltecemos aqui no outro trabalho, é muito mais claro. Eu sou lá de cima, vós sois cá de baixo. Eu deste mundo não sou, vós sois deste mundo. Mais clareza do que a vida futura? Não precisa. Então, ciente, absolutamente consciente de que os egoístas estavam dando fim ao seu corpo, mas não à sua missão. Então, por isso, né, que a representação da justiça das aflições está na vida futura, sem sombra de dúvida. Claro. Uma coisa também, Paulo, a gente, os ouvintes e aqueles que nos assistem, que estão nos assistindo também, entender que às vezes quando a gente vê uma pessoa sofrendo, acha que a pessoa está resgatando de vidas passadas. Mas às vezes nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes uma escolha do próprio espírito tem escolhido, ele é oportunado aquele aprendizado para ele ascender na escala espiritual. É uma aprovação. Porque às vezes a gente vê alguém sofrendo, a gente acha também que a pessoa, vê isso aí, ó. Muito aprontou da vida passada. Não é, nem sempre. Não, né? nem sempre. Essa particularidade é uma prova que tem importante. escolhido. Teve esse merecimento, às vezes, para passar por essa prova também, né? Sim, sem sombra de dúvida. Não é obrigatoriamente interpretar a aprovação como sendo algo relacionado ao passado. Claro. O ser pode ter peça, e às vezes quando a pessoa diz assim, mas eu não fiz nada para merecer isso.
ou então tem a tendência de rejeitar aquilo que está acontecendo consigo, por não conseguir entender nenhuma abrangência benéfica. Então, normalmente, o que a gente esclarece? Muitas vezes acontece o seguinte: quando o ser está numa determinada situação, pode ser efeito de existências anteriores, que o ser recebeu a incumbência de vir trabalhar agora. Mas pode acontecer exatamente o que o amigo apresentou. O espírito, antes de encarnar, solicitou à equipe espiritual que em seu bujo de trabalho para essa experiência fosse inserido o que está trabalhando agora. Não deixa de ser provação, mas não está relacionado diretamente ao passado, é uma livre escolha. Perfeito, Paulo. Paulo, ainda agora há pouco tu falava essa questão da pandemia, né? Que é uma provação sim, coletiva, né? A pandemia ao qual estamos vivenciando é um momento de aflição e de aprendizado para a humanidade? Bota aflição, né? É. A aflição maior não é diretamente a presença, né? A aflição maior está em, muitas vezes, não aceitar a presença e, principalmente, por não aceitar a presença, querer a ausência. Ou seja, não aceita o início, não aceita o fim. Já deveria ter terminado há muito tempo. Uma aflição. Uma aflição que, muitas vezes, leva à rejeição do aprendizado. Por quê? Porque a nosso papel está em procurar compreendê-la, entendê-la. E para isso é que tem todo um bojo de personalidades intelectuais nas mais variadas ações e ramos profissionais, desenvolvendo ações para que possam nos ajudar a compreender a situação. E igualmente os espíritas também estão trabalhando muito seriamente para nos brindar o conhecimento dessa verdade. Tanto que nós fomos buscar na Revista Espírita inúmeros valores, porque lá também aconteceram, só que epidemias. Eram mais locais, ou em poucas regiões não era no sentido geral. Enquanto que aqui é uma pandemia, mas de qualquer maneira é uma prova coletiva. Para que nós sejamos melhorados em níveis de paciência, para que nós sejamos melhorados em níveis de resignação, para que nós melhoremos-nos em comportamento, em procedimento. Grande parte das nossas aflições tem suas causas, na atualidade, por efeito do nosso caráter e do nosso proceder. Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar a identificação do seu caráter, e sempre nós fizemos essa pequena distinção, né? Caráter apoiado nos nossos mestres espíritas. Rodolfo Caligares, um dele, o livro Vida em Família, já citando aqui outra feita. Caráter você coloca paralelo às suas qualidades e às suas virtudes. Personalidade você coloca paralelo às suas imperfeições e vícios. Então nós vamos fazer um estudo, nós vamos dar um mergulho nesse mundo. Porque a pandemia aqui fora está causando o que causa, mas é a pandemia interna. Essa não é de agora que existe. Desde as nossas primeiras experiências, estamos em estado de pandemia. Porque estamos, muitas vezes, com o nosso comportamento, com o nosso procedimento, contaminando células, contaminando glândulas, contaminando o corpo, que vai surgir doente mais tarde. E muitas vezes sem condições de cura. A raiva, o ódio, a inveja, os ciúmes, que inclusive são sentimento de vingança. Correto. Toda essa relação Allan Kardec apresenta lá na questão 933 do Livro dos Espíritos, que desemboca cá no livro Céu e Inferno novamente, né, o aniversariante. Essa baita relação, exatamente, a ambição, os ciúmes, a inveja, que Moisés, olha os milênios, né? Que Moisés revelou, uma lei específica para que nós nos apercebêssemos da desnecessidade da inveja. Não cobiceis as coisas alheias. Ele fez uma relação de coisas que deveríamos não cobiçar. Que mensagem Jesus quis passar com a frase bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados?
O que Jesus quis passar com essa frase, Paulo? Bem-aventurados os que sofrem. Como assim, bem-aventurado? Mas eu não quero sofrer. Mas ele falou, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Paulo. O que quis dizer Jesus com essa frase? Eu vou trazer aqui a parte final da pergunta 852 do Livro dos Espíritos. Até porque ela é desenvolvida, ela vai desenvolver a Lei de Liberdade, o capítulo 10, da parte terceira, de onde adveio o Evangelho segundo o Espiritismo, das leis morais. No finalzinho da resposta a essa pergunta, coloca os espíritos superiores. Trata de ter pura consciência em meio aos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Trata de ter pura consciência em meio aos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Que mensagem Jesus quis passar com essa frase? Ter a consciência do mal que nos aflige. A representação do Cristo, essa é a resposta. Porque assim nós vamos auscultar a nossa própria consciência e não a consciência alheia. Os males que nós estamos sendo afligidos é exatamente a proposta da pergunta anterior. É um aprendizado. Mas o aprendizado só em si mesmo não basta. Qual é o aproveitamento do aprendizado? Tanto que hoje nós temos profissionais e vários outros também espíritas, né? Religiosos, espiritualistas, que muitas vezes falam quase que por uma única voz. Que nós estamos numa primeira etapa de aprendizado e de experiência com a pandemia. Poderá vir o segundo, que não será diretamente a pandemia. Qual será o nosso exemplo do aprendizado adquirido? Porque vamos necessitar tanto do equilíbrio e bem maior, porque a gente hoje poderia dizer assim, o grande aprendizado que nós temos é exatamente o percebermos o porquê que os pássaros cantam quando estão presos. Logo no início da pandemia também. Todo mundo estava fazendo música para poder entretecer, para poder estimular, alegrar, descontrair, redirecionar os pensamentos da sociedade, né? Principalmente nas portas de hospitais, em torno dos hospitais, ou dentro dos hospitais, enquanto era permitido. Música que alegra. Porque estamos nos sentindo presos. Passarinho canta porque está preso, quer ser livre. Nós, então, para nos libertarmos pelo canto, vamos tratar de purificar a consciência. Esse departamento da mente onde se encontra a lei divina. Se permitirmos ela nos iluminar os caminhos, a gente vai o passo a passo com melhor tranquilidade, com melhor segurança. Paulo, estamos assim chegando ao término do nosso programa. Nesses últimos 3 minutos, né, largo aqui uma mensagem, Paulo. O que tu poderia nos falar sobre ela? O que Jesus quis dizer sobre no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos nos apoiar aqui numa mensagem, é só uma abertura, na verdade. Esse espírito, depois ele foi desenvolver esse ensinamento. Ao se renovar o homem, transformará o mundo. Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para despertar ou aprimorar as coisas da nossa intimidade. Livro Os Prazeres da Alma, médium Francisco do Espírito Santo Neto, Espírito Ramed. Texto, Renovação. Então, eu venci o mundo. Primeira pergunta. Ele guerreou com quem? Qual foi o exército que ele criou? Que lutou com algum outro exército que foi vencido? Poderíamos dizer que ele criou o exército de discípulos que lutaram contra o egoísmo humano, contra o orgulho humano. Não perdeu o ânimo, mesmo percebendo que poderia ser vencido.
Porque venceram no sentido de ter interrompido a existência do seu corpo, mas não lhe interromperam a capacidade de falar por intermédio de outras vozes. Então, ao nos renovarmos, só isso já requer muito ânimo. Então, o mundo a ser renovado não é o mundo externo, é o interno. A cada um que renovar-se e melhor mostrar-se em sociedade, em família, em comunidade, um ser mais moderado, mais equilibrado, mais resignado, tantas vezes aqui falada hoje, claro que será uma referência, ainda que não acredite, ainda que não perceba. Allan Kardec tem uma verdade que nos ensina, os espíritos superiores, né? Onde quer que nós estejamos, estamos sempre sendo observados. Muitas vezes a gente pensa que isso não é verdade, mas não temos nem ideia de o quanto somos observados. Já o apóstolo Paulo de Tarso nos dizia, onde quer que estejamos, estamos rodeados por uma nuvem de espíritos. E esses espíritos não são só espíritos desencarnados. São reencarnados, personalidades que nos observam muito mais atentamente do que imaginamos. Se conseguirmos ir semeando esses valores morais na sociedade, é claro que amanhã ou depois teremos um mundo melhor. O ânimo é saber servir de base para o estímulo alheio. Olhamos o menininho, Marcel, número 4. Independente da sua situação, o que ele não queria não era não sentir dor. Não era não ter um corpo atrofiado. Não era não precisar tomar medicamentos para se recuperar. Era não incomodar os outros. Era não perturbar os outros. Paulo, gostaríamos de continuar contigo aqui porque o assunto ele é instigante, ele é um assunto que nos traz um esclarecimento. E tu nos trouxesse, além do consolo, o conforto a nós todos. Então, querido amigo Paulo, o nosso muito obrigado por estar aqui junto conosco. Nós que agradecemos a oportunidade e desejamos bom ânimo a todos nos mais diversos labores. Que tenhamos bom ânimo. Terceiro milênio vai chegando ao seu final. Queremos assim agradecer à Rádio Tupãssi, a AM de Pelotas, em nome do senhor presidente Jorge Malião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, agradecer ao nosso técnico aqui da Rádio Tupãssi, excelente técnico, competente técnico, Sidney Coeixon, agradecer ao nosso técnico de transmissão da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, esse competente, super competente técnico, Cláudio Leão, agradecer e muito a presença, a ilustre presença aqui do nosso amigo, do nosso irmão Paulo Ferreira, que abrilhantou o nosso programa. Agradecer também à Liga Espírita Pelotense, em nome da senhora presidente Fernanda Farias, a área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, e também agradecer e muito a vocês, amigo ouvinte, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook do Terceiro Milênio, pela Rádio Tupãssi, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim que tenham um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele começo de final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, que tenham saúde e muito bom ânimo e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.